A América Latina vive uma semana agitada, com vitórias eleitorais expressivas da direita e crescente tensão no Caribe. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Y de un Congreso destituyente que atacó todo el tiempo el programa de gobierno, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar de serio la Argentina. Bom, para a gente começar aqui o nosso giro latino-americano, essa semana aí o presidente argentino Javier Milei teve uma expressiva vitória eleitoral, né? La Libertad Avança conseguiu avançar aí em cima dos partidos peronistas, né? Os votos foram expressivos, uma estabilidade eleitoral pro mandato do Milei impressionante, né? Assim, as previsões iniciais falavam que seria um bom resultado se ele tivesse acima de 30% dos votos, ele conseguiu mais, né? E aí eu acho que isso é uma prova que a política latino-americana convive muito mal com a inflação, e isso, obviamente, como marca positiva, qualquer político que consiga apresentar resultados substanciais em combate à inflação costuma reverter isso em potencial eleitoral. Porque, de fato, é uma chaga que vai consumir muito o poder de compra, né? E acho interessante eu não sei nem se chega a ser uma aprovação da política dele, mas é uma reprovação em massa da política peronista. Uma política despreocupada com o câmbio, com inflação estourando há 2 anos. O brasileiro ia para lá rasgar a nota de 1.000 pesos na frente da torcida do Boca Juniors, sabe? Das poucas atitudes da torcida corintiana que eu achei engraçado, assim. Então, é uma vitória do Milei que, mesmo quem é contra ele, não tem aquela coisa... Eu não senti esse clima de que absurdo, não é possível que o Milei ganhou, como que esse eleitorado faz isso? Não, a gente entende por que ele ganhou. Após anos e anos de políticas peronistas fracassadas. Você ter uma líder, a Cristina Kirchner, que não larga o osso. Tudo bem que a gente fala do Lula, mas o Lula é mais popular do que a Kirchner, né? Ele tem mais articulação do que a Kirchner. Nas palavras do Mujica, a mulher é pior que o caolho, né? Então, assim, a vitória do Milei, ela é uma aula de política latino-americana, política no geral. Intolerável, não se tolera mais o peronismo, embora o peronismo tenha conseguido 40% também, quase 40%. Quase 40%. Ainda é uma força expressiva, não é a força dominante, é uma força que tem alta rejeição, e a centro-direita, a direita moderada, que são os macristas, a União Cívica Radical, sem espaço, tendo que ceder seus votos, ceder apoio a políticas radicais do Milei. Só números interessantes aqui, esses 40% se dão para os peronistas porque o Milei não conseguiu vencer em Buenos Aires. Na cidade de Buenos Aires e na região metropolitana, ali na grande Buenos Aires, né, ele não consegue vencer. Assim. Ali ainda continua sendo um reduto peronista e contrário, ou pelo menos contrário às políticas do Milei. E aí a gente sabe que a população argentina está muito concentrada, né, na capital deles, então fica aí mais ou menos os 40%, porque se a gente vê o resto do mapa argentino, e sobretudo cidades importantes até dentro do estado de Buenos Aires, né, estão todas pintadas de roxo, né, que é o cor do partido do Milei. Bom, subindo para a região dos Andes, então, subindo o Rio da Prata, na Bolívia nós também tivemos vitórias expressivas da direita, né? É a primeira vez em 20 anos que a esquerda não participa de eleições, né? O grupo ligado ao Evo Morales, nem aos ligados ao Luiz Arce, né? Não, é interessante que você fala direita, né? Mas não é aquela direita que está no jornal, essa direita no Chile com o Cast, aqui no Brasil com o Bolsonaro. É uma direita moderada. O Paz, ele é um cara moderado comparado ao Quiroga, que era um político. Essa é a onda tecnocrata de governantes que tiveram a carreira toda nos Estados Unidos e vêm governar no país de origem dele. E o Quiroga, pelo que eu entendi, era um cara assim, era um cara bem mais à direita do que o atual governo, Luiz Arce, mas a política boliviana está muito exausta, foi uma onda assim, cansada desses tecnocratas formados nos Estados Unidos, cansados da política do Evo Morales de favorecer os aimaras, que foi isso, né? A grande crítica ao Evo Morales é dele ter criado uma burguesia aimara no governo dele. E uma crítica ao Arce, que você vê uma crise econômica sem precedentes. Então, foi juntando uma raiva dessa direita muito ligada aos Estados Unidos, uma raiva da esquerda Morales e a esquerda Arce, e você resulta no Paz, que é um cara, a princípio, mais moderado, mais à direita, lógico,
Então, ele é um cara de direita, mas que ele briga também com a direita tradicional, né? Isso explica até parte da vitória, né? Porque com essa divisão dos votos do MAS, parece que boa parte dos eleitores mais à esquerda acabou votando nele para evitar que o Quiroga vencesse. Então, assim, ele conseguiu ter eleitores à direita e à esquerda, né? Porque os eleitores da esquerda não tiveram nenhum grande voto competitivo. E, assim, é uma tempestade perfeita para que o MAS perdesse um protagonismo e uma hegemonia na política boliviana, crise política interna dentro do partido e crise econômica, né? Então, assim, é muito complicado quando esses dois fatores acabam convergindo. A gente tem experiências nesse sentido no Brasil. É muito difícil que você consiga manter sua estrutura partidária. E agora a Bolívia vai ter uma nova perspectiva de candidatura. O Paz, o pai dele já foi presidente, né? Foi vice-presidente da Bolívia no passado. Isso também dá uma legitimidade para as vitórias eleitorais dele. E agora ele tem a possibilidade de construir um governo nos próximos 4 anos com alguma estabilidade social, né? Acho que isso vai ser um fator muito preponderante para que ele consiga se manter no cargo e se manter no cargo competitivamente, porque a gente sabe que esses países têm alguns históricos de sublevação. Então acho que é o primeiro grande passo de um novo governo, agora substituindo um partido que estava há tanto tempo ocupando a presidência, é ter essa pactuação aí de legitimidade populacional. Né? Bom, seguindo, subindo. Vamos. Essa semana também a Venezuela aí foi palco aí das notícias internacionais, sobretudo por causa do cerco americano que está fazendo, né? E aí a gente pode colocar também a Colômbia, enfim, muito se falou ali do Gustavo Petro, o cerco americano às embarcações que cruzam o Mar do Caribe com drogas e etc. para os Estados Unidos. O Trump já falou 1 milhão de vezes que o Maduro é o grande líder desse movimento narcotraficante, etc. e tal, e as tensões entre os dois países parecem estar crescendo cada vez mais. Essa semana também se falou da notícia de que Trinidad e Tobago estaria cedendo aeroporto, bases navais, etc. e tal, já planejando uma invasão por terra da Venezuela. Enfim, as questões de guerra são sempre complicadas, né? Porque muita gente fala, não, é iminente, não é assim, tal. Mas, de fato, há uma tensão crescente e o Maduro me parece estar preocupado com isso, né? Muito engraçado aquele vídeo dele falando peace forever, forever, forever. Uhum. Maduro, eu gosto um pouco do Maduro porque eu sempre vejo vídeos muito engraçados. Aquele vídeo, 2 vídeos, né, do WhatsApp. WhatsApp, caralho! E o outro dele lutando, que eu não sei se é IA aquilo, mas eu acho. Não, é verdade. É verdade? É verdade, aquilo lá é verdade. Ele até pediu ajuda, né? Enviou uma carta para o Irã, para a Rússia e para a China para aumentar o seu sistema de defesa. Assim, se ele vai ser atendido por esses seus respectivos parceiros, eu não sei. A Rússia é o regime mais próximo hoje do Maduro na América Latina, né? A China e o Irã têm uma relação ali meio que distante, mas talvez tenha uma aliança mais pragmática para um contexto internacional mais amplo. Mas, de fato, as tensões entre Estados Unidos e Venezuela têm crescido. É muito difícil você entender quão iminente é esse conflito militar, são manobras muito específicas, mas deixa a dimensão discursiva, né? Há um enfrentamento mais direto ao Petro, mais especialmente ao Maduro, e há uma classificação difícil de acusá-los de terrorismo, de narcoterrorismo, e aí para objetivar e para justificar essa justificativa de um estado de exceção americano aí, além-mar, para que as execuções possam acontecer sem um julgamento prévio, né? Mas isso já dá o sinal de como a política externa americana, pensando a relação com a Venezuela, se alterou desde que Trump e Rubio, sobretudo, assumiram a Casa Branca. Né? Há um direcionamento e um olhar muito menos diplomático em relação às soluções negociadas de um país ditatorial no continente. Né? E aí eu acho que isso também é um simulacro um pouco para o que pode acontecer em Cuba, e aí o Marco Rubio tem até uma posição muito mais pessoal ligada ao caso cubano, Claro. Mas acho que é uma amostra de Nicarágua, Cuba e Venezuela em especial, são 3 alvos de atuação do governo Trump para os próximos 4 anos e que podem ter consequências e futuros desdobramentos na relação até de países próximos. A gente mencionou isso no episódio da diplomacia brasileira com o encontro do Lula com o Trump, e isso vai impactar naturalmente a posição do Brasil e de outros parceiros, a Argentina, que a gente já mencionou nesse programa, a posição dos presidentes e dos governos em relação a esse novo movimento Washington-Caracas. Eu achei muito mais interessante essa semana do que qualquer especulação foi a matéria do New York Times falando de como o governo venezuelano, o Maduro em questão, já estaria disposto a abrir mão ali do mercado de petróleo, do mercado de minério, do mercado de tudo, assim, a abrir mão para os Estados Unidos, de fato, abrir o país para a economia americana, de fato, em troco da manutenção do poder ali, por ele entender que uma substituição ali dele estaria cada vez mais pensada pelo governo americano. No entanto, há um entendimento regional
de que isso ia atrair mais tensão para a região do que uma estabilidade ali que o Maduro pode oferecer. Hoje todo mundo já sabe disso, tal. O que segura, o que sustenta o governo Maduro são os militares, e uma substituição de líderes assim também pautaria por uma ocupação e etc e tal, e o quão bem visto isso seria pela comunidade internacional, o quanto de viabilidade isso tem realmente pelo governo americano. Hoje me parece muito pouco. A Venezuela é um país gigante, né? Muito na semana se comentou, não, mas nos anos 80 os Estados Unidos fez a mesma coisa no Panamá, só que a gente tá falando de dois países micro, pequeníssimos. A Venezuela é um país enorme e com um território de mapa gigante, assim, de mata fechada, traria demandas que eu acho que o governo Trump com certeza não pensa em desembolsar agora. E você me lembrou um discurso do Chávez, e você vê como contrasta a época e a personalidade. O Maduro é muito impopular no mundo, e acho que ele fica muito aquém do Hugo Chávez, para quem negociou com os dois, sabe? O Hugo Chávez era um líder mais de respeito, né? Impunha respeito. Aí você tem aquela... É um vídeo interessantíssimo, engraçado, porque é ele chamando o Bush de Mr. Danger. Sim. E ele fala meio inglês, macarrônico, meio espanhol. Ele fala: se um dia você tiver a coragem de invadir esse país, te espero na savana. E assim, claro que era uma bravata aquilo, ele não ia conseguir, o exército bolivariano não ia conseguir enfrentar os americanos, mas essa questão do líder popular e da coragem some no Maduro, né? O Maduro, ele tá muito preso nele, comportando-se como um ditador vil, né? Daquele que não é um ditador popular, que viva o meu país, não, tá escondido no Putin, fala, puta, se der tudo errado eu vou lá pro Putin. O Brasil rompeu com ele, a Colômbia já criticou ele, o Chile, os países à esquerda são críticos a ele não tem respaldo mais, tá isolado.